Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do site Guru do Excel. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o conceito de variáveis em VBA. Como já foi dito anteriormente, uma variável é apenas um local onde é armazenado alguns valores na memória do computador. E o uso de variáveis é bastante importante, pois auxilia aí durante a criação do nosso código. E sem utilização de variáveis é praticamente impossível a gente programar. Então, para que a gente possa aprofundar um pouco mais no conceito aí de variável, a gente vai precisar conhecer um pouco sobre os tipos de dados que elas armazenam e como elas fazem isso, ok? Então vou abrir aqui o nosso editor Visual Basic, onde já tem aqui um módulo que eu criei anteriormente, apenas para listar, com alguns comentários aqui, que está listando os principais tipos de variáveis que a gente trabalha aí durante o uso do VBA, ok? E como que funciona esse tipo de armazenagem de dados na memória do computador e quais são os dados que elas podem armazenar. Então aqui, o primeiro tipo aqui que a gente vai ver é o tipo Boolean. Esse tipo Boolean ela armazena basicamente valores verdadeiro e falso, ok? A gente tem uma variável desse tipo, ela consome aí 2 bytes de memória. Depois a gente tem alguns variáveis aqui que são do tipo numéricos, armazenam números na memória do nosso computador. Então esses valores aqui, eles armazenam cada um em um intervalo diferente e consomem valores diferentes. Se vocês prestarem atenção, a gente tem aqui a variável do tipo integer, que ela armazena no consumo aí de 2 bytes e armazena valores aí na faixa de 32.000 negativo até 32.000 positivo, ok? Perceba que não tem pontos decimais nesses valores. Então, a gente tem aqui apenas números inteiros. Aqui a gente tem uma variável que ela é do tipo long, que ela consome um pouco mais de memória, 4 bytes, ok? E ela armazena valores na faixa de 2 bilhões negativo até 2 bilhões positivos aí. Tem até uma história interessante e eu vou explicar para vocês que aconteceu recentemente com esses tipos de variáveis. A gente tem aqui, logo em seguida, a variável do tipo single, que ela já é uma variável que armazena um valor bem mais extenso. Se vocês analisarem aqui, a gente tem aqui, ela também consome 4 bytes de memória, ok? E ela vai na faixa aqui, ó, de menos 3,4 vezes 10 elevado a 38 negativo até 1,4 vezes 10 elevado a 45 positivo. Então vocês podem perceber aí que o intervalo aí das faixas já são bem maiores, ok? Depois a gente tem as variáveis do tipo double, que elas já consomem 8 bytes de memória e elas armazenam aí na faixa de menos 1,79 vezes 10 elevado a 308, ok? Até menos 4,9 elevado a 10 vezes 10 elevado a menos 324. Isso na faixa negativa. E a gente tem também aqui os valores na faixa positiva, ok? Depois a gente tem um tipo de variável do tipo current, que é uma variável que consome 8 bytes. E ela armazena valores também nessa faixa de valor, porém com 4 casas decimais. Esses valores aqui, vocês podem perceber que ele tem um ponto que a gente chama de flutuante, ou seja, o número de casas decimais vai variar conforme o número que você armazenou, ok? Todos esses valores. Os valores do tipo integer e long aqui, eles armazenam apenas valores do tipo inteiros, não existem valores decimais, ok? A gente tem também um tipo de variável date, que armazena datas. A gente pode perceber aí que ela armazena a data de 1º de janeiro do ano 100 até 31 de dezembro do ano de 9.999 e consome 8 bytes. E também temos o tipo de variável string, que armazena textos, caracteres, como um texto aí que você determinar. E o consumo dela vai variar conforme a quantidade de caracteres que você determinar. Em média aí 1 byte por caractere, ok? Existem ainda outros tipos de variáveis que a gente tem aqui do tipo object e do tipo variant, que eu não vou entrar em detalhe agora, pois é uma coisa que a gente não vai trabalhar no início do nosso curso. Quando a gente tiver mais avançado aí, a gente vai falar. Esse tipo variante aqui, ele é interessante, pois ele pode ser qualquer uma dessas outras variáveis que a gente determinar aqui. Então o valor dela vai depender do tipo de consumo, o consumo dela vai depender do tipo de variável que você determinar para ela. Ela pode ser qualquer um tipo de variável, ok? Então, a história que eu ia contar para vocês, interessante, aconteceu até com o YouTube, que o número de visualizações de cada vídeo daqueles que eles têm, eles armazenavam numa variável do tipo long, ok? Ou seja, ela era limitada a esse número aqui. Ela ia até 2 bilhões e 147 milhões aí. Então um vídeo, eles imaginaram que nenhum vídeo no início, quando eles foram conceder o YouTube lá, eles imaginavam que nenhum vídeo tivesse um valor
um número de visualizações maior do que isso. E como a gente sabe, recentemente aí o febre do Open Gangnam Style teve uma visualização maior do que isso. Se vocês perceberem aqui, hoje o número de visualizações é maior do que o que armazena esse tipo de variável long. Então, para isso, eles tiveram que modificar a arquitetura do sistema deles lá e passaram a armazenar o valor nesse tipo de variável. Então, vocês podem perceber que agora um vídeo terá que ter muito mais visualizações para eles terem que trocar novamente aí, ok? Então, é só apenas uma curiosidade aí para vocês perceberem como é importante a gente conhecer cada variável, pois a gente deve utilizá-las conforme as nossas necessidades aí. Ou seja, a gente tem que prezar aí pela variável que consome menos e que armazena aí valores que serão úteis aí na faixa que a gente deseja, ok? Então, para que a gente possa começar a conhecer melhor um pouco das variáveis, nós vamos criar aqui uma rotina para a gente conhecer mais sobre elas aí. Então, eu vou criar aqui uma rotina do tipo sub, nós vamos criar uma rotina chamada teste variáveis e a gente vai criar alguns códigos aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma variável do tipo, uma variável chamada valor, ok? E nós vamos atribuir um valor a essa variável. O valor que nós vamos atribuir é o valor true, ou seja, verdadeiro. Quando a gente faz isso, o Excel automaticamente, o VBA automaticamente consegue identificar que essa variável está recebendo um valor do tipo booleano e vai atribuir essa variável e vai converter essa variável para uma variável do tipo boolean, ok? Para vocês fazerem um teste aí, para vocês entenderem, nós vamos aqui agora mandar demonstrar. Aqui na nossa janela de verificação imediata, nós vamos utilizar um comando chamado debug.print e vamos mandar imprimir o valor da nossa variável, ok? Que é a nossa variável chamada valor, e depois o tipo da nossa variável. Para isso, nós vamos utilizar uma função chamada typeName, ok? E nós vamos colocar o nome da nossa variável. Vou executar esse código para vocês perceberem que ele vai imprimir aqui o valor true e o tipo de variável que é essa variável chamada valor. Então vamos executar o nosso código. A gente pode clicar em qualquer lugar aqui da nossa rotina, pressionar F5 ou clicar aqui no nosso botão de executar. Olha lá, ele imprimiu o valor verdadeiro, ok? Que é o valor true, e depois o tipo boolean, ok? Perceba que automaticamente o Excel conseguiu determinar isso aí. Se a gente manda imprimir o nosso tipo aqui, ó, vou fazer aqui um debug.print antes e coloco o tipo de variável, perceba que eu ainda não vou ter a variável. TypeName, nós vamos colocar valor. Perceba que quando a gente faz isso e manda executar, ele vai falar que a nossa variável está vazia, então ela não tem um tipo determinado ainda, ok? Então eu vou apagar isso aqui e nós vamos continuar. Para a gente fazer um teste, nós vamos mudar, nós vamos deixar esse código aqui e apenas na linha de baixo agora nós vamos atribuir um novo valor à nossa variável valor. E nós vamos atribuir um valor a ela de 10. Ou 20, por exemplo. Vamos colocar 20. Aqui nós vamos colocar um debug.print, ok? Vamos novamente mandar imprimir o valor, o type name dela, e vamos verificar o que vai resultar aí na nossa janela de verificação imediata. Então, vou executar. Perceba que a nossa variável tinha um valor verdadeiro e era do tipo boolean. Depois, ela passou a ter o valor 20 e essa variável agora automaticamente mudou o seu tipo de dado aí para o tipo inteiro, ok? Então, nós vamos fazer aqui alguns códigos mais. Vamos mudar o valor dessa variável. Vamos colocar aqui um valor menos 35 mil. Vou colocar menos 35 mil, pois é um valor que está fora da faixa desse tipo de variável. Ele vai encaixar, por exemplo, nessa faixa aqui, ok? Então nós vamos executar novamente. Vou copiar aqui para ficar mais fácil a linha, repetir novamente aqui abaixo e vou executar o código. Vou limpar aqui primeiro a minha janela de verificação imediata e vou executar. Olha lá, o que aconteceu? Ela passou a ser boolean primeiro, depois atribuiu o valor 20, passou a ser do tipo inteira, e depois o valor menos 35 mil passou a ser do tipo long. E assim a gente consegue ir atribuindo os valores. Por exemplo, vamos atribuir um novo valor aqui. Perceba que automaticamente o próprio código vai reconhecendo o tipo de variável que é se a gente não determinar manualmente. E eu vou explicar isso daqui a pouco, quando a gente for falar de declaração de variáveis, ok? Então vamos colocar aqui, por exemplo, que o valor da nossa variável valor vai passar a ser, por exemplo, 3 vezes 10 elevado a 50. Esses operadores aqui, pessoal, são os operadores que a gente já conhece do próprio Excel. O sinal de vezes para multiplicação, o sinal de acento circunflexo aqui para exponenciação, como divisão é a barra e a subtração é um sinalzinho de menos, ok? Então os valores são os mesmos. Então nós vamos colocar aqui esse valor, eu coloquei elevado a 3 elevado a 50, para que ele possa sair dessa faixa. Perceba aqui que nós temos aqui até
o valor científico aqui até 10 elevado a 45. Por isso que eu tirei dessa faixa aqui do single para a gente verificar onde que vai entrar esse tipo de variável. Então eu vou copiar esse código aqui novamente e vou tornar executar a nossa macro. Ok? Vamos ver? Olha lá, ele está falando que ela é do tipo double. Ou seja, aqui a gente tem... eu descrevi aqui double negativo e positivo, pois ele abrange duas faixas, um para o negativo e um para o positivo. Mas é um único tipo de variável. Então a gente tem aqui uma variável, esse valor ela é do tipo double. E assim a gente pode continuar testando. Vamos fazer um outro valor aqui. Vou colocar valor e nós vamos atribuir aqui, por exemplo, uma data. Vamos colocar aqui, por exemplo, 1/15/2015. Quando a gente está trabalhando com data, pessoal, a gente atribui valores de forma constante utilizando esse símbolo aqui no VBA, que é o símbolo de tralha ou jogo da velha aí, ok? E a gente sempre tem que colocar nesse formato: primeiro o mês, depois o dia, depois o ano, ok? Então nós vamos mandar executar mais uma vez esta linha aqui. Vou copiar e colar. Vamos executar o nosso código. Olha lá, 15/1/2005, o formato do tipo data, ok? E vamos, para fazer mais um teste, a gente vai agora atribuir um texto à nossa variável. Então nós vamos colocar aqui valor, vamos colocar o valor chamado guru do Excel. É um texto, estamos mudando o valor da nossa variável. Então, em vez de eu digitar, eu vou copiar novamente, vou executar. Olha lá, vou executar todos os passos novamente. Guru do Excel é do tipo string, ok? Perceberam aí como é que funciona basicamente aí a conversão e o tipo de dado? Cada tipo de dado desse tem um consumo de memória diferente aí no nosso computador. Então, assim que a gente vai trabalhar basicamente. Por que é importante conhecer o tipo de variável? A gente pode às vezes cometer um erro muito simples de você tentar armazenar um valor para uma variável que não é daquele tipo. E o Excel vai executar isso aí e vai acabar resultando em um erro. Como que a gente vai saber isso? Como é que isso pode acontecer? Vocês podem estar perguntando se automaticamente ele conhece o tipo de variável. Olha lá, eu tenho aqui, determinei que essa variável do tipo valor já inseria um valor verdadeiro e ele já reconheceu que ela era do tipo boolean. Como que pode acontecer de eu atribuir um valor de forma errada a uma variável? Então, existe um conceito que a gente utiliza aí que é de declarar o tipo de variável durante o nosso código, ao longo do nosso código. E isso é importante por vários motivos, e eu vou listar alguns para vocês aqui. Então, para a gente possa entender melhor o que é uma declaração de variável, a gente vai criar uma nova rotina. Nós vamos criar aqui um sub, e vamos criar aqui declarando variáveis, que é o nome da nossa rotina, ok? Para a gente declarar uma variável, a gente vai utilizar um comando chamado din, ok? Esse comando chamado din é o tipo de variável que a gente vai determinar agora. Quando eu determino uma variável, por exemplo, eu vou declarar uma variável do tipo valor e vou colocar aqui que ela é do tipo string, ok? Então eu estou fazendo aqui, ó, eu estou criando uma variável chamada valor e ela é do tipo string, ok? Ou seja, eu estou falando que ela só vai receber esse tipo de valor. Se por um acaso eu tentar atribuir um valor errado, por exemplo, vou colocar aqui string é igual, e vamos colocar aqui, por exemplo, aqui no caso, bem provavelmente não vai acontecer um erro. Vou colocar o número 1 só para vocês perceberem e vou executar. Ele não ocorreu um erro por quê? Porque o Excel faz essa conversão de valores, por exemplo. É 1 para um valor como se fosse um texto com um caractere número 1. Para vocês entenderem melhor, eu vou modificar aqui o exemplo. Eu vou colocar, por exemplo, que a nossa variável ela é do tipo integer, ok? E nós vamos atribuir um valor fora do nosso intervalo inteiro aqui, que vai até 32.767. Então nós vamos colocar valor 33.000, por exemplo, a essa variável. Ok? Vamos executar para vocês verem o que vai acontecer. Quando a gente faz isso, ele causa um erro em tempo de execução do tipo estouro. Está falando que aquele número não pode ser armazenado naquela variável. Ok? Então se você clicar em depurar aqui, você vai perceber que lá naquela linha onde ele está tentando atribuir o valor, ele dá o erro. Ok? Então é muito importante a gente conhecer cada variável e o tipo dela para que a gente possa declarar de forma correta os tipos de variáveis. Aí vocês me perguntam, mas se isso ocorre, por exemplo, quando a gente atribui um valor a uma variável de forma errada, por que eu tenho que declarar uma variável explicando para o Excel, falando assim, essa variável é desse tipo, e não simplesmente posso fazer igual no nosso exemplo número 1 aqui, onde a gente não determinou um valor para esta variável, e a gente pode deixar ele reconhecer automaticamente o valor. Então, você pode fazer isso, porém isso custa um pouco de velocidade, vamos dizer, na execução do seu código. Nesse exemplo nosso aqui, vocês podem perceber
que ele executa bem rápido, porque o nosso código tem poucas linhas de comando. Mas imagine que o Excel tenha que ficar reconhecendo automaticamente aí, o nosso VBA tem que ficar reconhecendo automaticamente cada tipo de variável em um código imenso. E isso vai acabar fazer com que o seu código fique um pouco mais lento, ok? Só para vocês entenderem melhor, eu vou demonstrar para vocês isso que eu estou falando com uma rotina. Que eu vou pegar aqui o nosso exemplo aqui. Eu tenho aqui uma rotina escrita aqui pelo John Hockenbeck, ok? Que é uma rotina do tipo que a gente vai testar um tempo de execução. Então perceba que essa rotina aqui, ela tem várias variáveis que elas já foram declaradas. Então a gente pode perceber aqui que a gente tem a variável x e a variável y do tipo long. Temos também as variáveis a, b e c, que é do tipo double, e temos também i e j do tipo long. Temos também a variável start time, que é do tipo data, e end time, que é do tipo data, ok? Então nessa primeira linha aqui que a gente faz o nosso código, o que acontece? Ele atribui à variável start time um valor, que é recolhido por essa função aqui chamada timer. Essa função ela retorna um número de segundos que já se passaram desde a meia-noite, ok? Então é só para vocês entenderem melhor o que acontece. Então aqui ele está atribuindo ao start time um valor inicial, que será a hora que o nosso código vai começar a executar. E depois ele vai executar todos os comandos, vai atribuir o valor 0 à variável x, y à variável 0 à variável y, e vai fazer várias interações. Esse comando for, a gente vai ver aí um pouco ainda nesse módulo que a gente está fazendo sobre o conceito de programação, é um comando utilizado para fazer um laço de repetição. Ele vai repetir todo esse código que está aqui, essa quantidade de vezes, de 1 até 10.000, ou seja, ele vai fazer isso aqui 10.000 vezes, ok? E ainda pode perceber que dentro desse laço for aqui, a gente tem outro laço que também vai executar 10.000 vezes. Então, só para vocês entenderem mais ou menos, essa rotina aqui, ela faz basicamente 10 milhões de interação, ok? E se cada interação, só para vocês entenderem, aqui dentro eu tenho 3 cálculos, aqui a gente tem mais de 30 milhões de cálculos. A gente vai executar esse código e aqui no final ele faz um cálculo, né? Ele determina agora quando que foi terminado o nosso código e depois ele vai mostrar uma caixa de mensagem, simplesmente fazendo a subtração, né, de quando começou o nosso código até o horário que terminou, e vai mostrar na tela, utilizando esse código aqui, message box, vai mostrar uma mensagem na tela, que demonstra, por exemplo, quantos segundos que houve durante toda essa interação. Então, para vocês entenderem, eu vou executar esse código uma vez, perceba que nós temos todas as variáveis declaradas, ok? E nós vamos executar para verificar quanto tempo que o meu computador vai demorar para executar esse código. Então eu vou clicar sobre ele aqui, o botão de executar, e vamos esperar. Ele está executando o código, ele vai demonstrar na tela quanto tempo que ele vai executar todo esse código, ok? Olha lá, vocês podem perceber que o meu computador levou 7,8 segundos para executar esse código aqui, ok? Então agora, para vocês entenderem como que esse consumo é feito e por que é importante a gente declarar uma variável durante a criação do nosso código, eu vou simplesmente comentar essas linhas. A gente comenta uma linha de um código colocando um apóstrofo antes dela, ok? Quando a gente faz isso, a gente faz com que o Excel ignore essas linhas. Ou seja, ele vai simplesmente ignorar. Isso vai passar a valer como um comentário. Ele não vai executar isso. Ele vai executar a partir dessa linha, e todas as linhas que tem um apóstrofo, ele entende que é um comentário apenas para auxiliar no código e ignora e não executa cada uma delas. Então agora a gente tem o mesmo código, porém a gente não vai declarar as nossas variáveis e vamos executar. E vamos verificar, por exemplo, quanto tempo que o nosso computador vai demorar para executar esse código. Eu vou executar novamente e agora nós vamos esperar aí o cálculo. Lembrando que na primeira vez que a gente executou o código com as variáveis declaradas, ele levou 7,8 segundos para executar. Então nós vamos esperar aqui um pouquinho, certo? E vamos ver o resultado final aí da nossa macro. A gente pode perceber que já está demorando um pouquinho mais. Lembrando que essa macro ela faz mais de 30 milhões de cálculos aí. Ou seja, o computador a primeira vez demorou 7,8 segundos para fazer esses 30 milhões de cálculos. Olha aí, com as variáveis não declaradas, elas demoraram 27,8 segundos. Vocês podem perceber que foram em 20 segundos a mais. Bastante tempo se vocês analisarem que esse é um pequeno código que faz essa quantidade enorme de cálculos. Então é bem importante vocês perceberem que para otimizar aí o nosso código, para que faça com que nossos códigos sejam mais rápidos, é interessante que a gente declare a variável. Fazendo isso, a gente já está falando para o nosso código aí na hora de executar qual que é o tipo daquela variável e faça que ele perca menos tempo aí durante a execução, que ele tem que verificar o valor que ela está recebendo e definir qual que é aquela variável. Quando a gente já atribui o valor,
a gente está fazendo que já diminua aí esse tempo aí de execução. Apenas para a gente perceber o que a gente pode acontecer. Um comando importante que a gente pode utilizar é um comando chamado option explicit, que a gente vai ver aqui agora, que evita que você deixe de declarar uma variável. Pode acontecer, por exemplo, quando você estiver criando um código, você tem um código com muitas variáveis. A gente trabalha aqui só nesse exemplo aqui, por exemplo, tem 5, 7, 8, 9 variáveis aqui nesse exemplo, certo? Pode acontecer de uma ou outra você esquecer de declarar quando você está fazendo o código. Então, para evitar isso, o que você pode fazer? No início do seu módulo, antes de começar a criar o seu módulo, você pode escrever aqui, ó, option explicit. Quando você faz isso, você está falando que obrigatoriamente você tem que declarar todas as variáveis, ok? E se você tentar executar o código com alguma variável não declarada, ele vai acusar e não vai executar o seu código. Só para vocês entenderem, eu vou tirar aqui esses comentários, ok? E vou, por exemplo, aqui declarar, falar que eu vou apagar essa parte aqui que eu não quero declarar a variável y, só para vocês perceberem. Quando ele tentar atribuir um valor a uma variável que não está declarada, ele vai acusar o erro, porque a nossa variável, o nosso exemplo aqui, nós estamos utilizando esse comando chamado option explicit, que determina que você obrigatoriamente tem que declarar todas as variáveis do seu código. Isso evita que você esqueça alguma variável quando você estiver trabalhando. Então eu vou executar aqui, perceba que ele está falando, ó, erro de compilação, variável não definida, porque ela não foi definida no nosso código. Se a gente voltar aqui e definir ela, nós vamos colocar aqui novamente uma variável y, e agora vamos executar o nosso código. Ele vai executar o nosso código normalmente, pois todas as variáveis foram definidas. Então essa é a primeira parte do nosso tutorial, da nossa aula aí sobre trabalhar com variáveis. Na próxima aula aí a gente vai ver um pouco mais sobre o uso de constantes e alguns outros conceitos de variáveis. Eu vou deixar aí abaixo desta aula aí alguns comentários aí sobre variáveis, por exemplo, o que você pode fazer e o que você não pode fazer ao criar uma variável, ok? Vocês derem uma lida aí apenas como complemento, como material complementar para essa aula. E espero que vocês tenham gostado aí e entendido melhor o que funciona e como funciona as variáveis aí no VBA, ok? A gente se encontra na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!